Abra sua Bíblia comigo, mas antes, quem trouxe Bíblia, dá um grito para mim aí, quem trouxe Bíblia. Bom saber que aqui tem crente, então abra sua Bíblia em Deuteronômio. Se alguém do seu lado sem Bíblia, compartilhe. Eu prometo que não vou ser longo, mas eu não posso limitar aquilo que o Espírito Santo vai fazer, amém? Vocês estão comigo? Amém. Nós vamos junto. Segura o sono, segura a fome. Fome a gente tem 24 horas por dia, irmão. Então segura a fome, segura o sono e a gente vai para dentro da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, vocês estão espertos, né? Vamos do 4, que vai dizer o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Agora você vai comigo para Mateus 26. Agora eu quero ver se você está bom de EBD mesmo. Pula rápido, Mateus 26. Versículo de número 31. O texto vai dizer o seguinte: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te deixarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Fecha os teus olhos. Pai de amor e graça, Deus, dono da palavra, o Senhor é o dono de todas as coisas. Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que está aqui diante de nós, e é ela que nos traz fé, é ela que nos modifica, é ela que nos limpa, é ela que nos faz nessa noite compreender o lugar que o Senhor quer nos levar. Então eu te peço, Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que ao final dessa ministração, essa conferência venha a ser algo como um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. Porque nós cremos no poder que o Senhor tem para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo nessa noite. Oro a Ti grato, em nome de Jesus, amém. Fica a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 26, e a gente vai daí em diante. Talvez você leu e falou: pastor, que link que você está fazendo com o nosso tema, não tem nada a ver o Pedro lá falando de Jesus. Calma, irmão, nós vamos chegar lá, e tem tudo a ver com o que a gente falou, porque eu quero tentar responder essa pergunta com você hoje, a pergunta de $1 milhão, como é que a gente faz para ser profundo em Deus no meio de uma geração tão rasa? Como é que a gente faz para se aprofundar nesse amor tão poderoso, que é o amor de Jesus, no meio de uma geração que descarta pessoas dia após dia como se fossem coisas? O relacionamento hoje já não é mais algo duradouro. Amigo se tem agora, amanhã já não se tem mais. Casamento se faz agora, amanhã está tudo desfeito. O mundo está assim. E como é que a gente cria essa cultura de amar a Deus acima de todas as coisas e ter uma aliança com o Senhor de todo o coração? Nós precisamos aprender isso. E eu creio que até o final dessa conferência você vai entender isso, amém? Continue com a sua Bíblia aberta, não fecha aí não. Eu quero hoje, através da vida de Pedro, falar com você sobre esse amor por Jesus. E eu quero usar a vida de Pedro, 2 fases da vida de Pedro, que eu acho muito interessante, para a gente aprender hoje. As fases da vida de Pedro, sobre o amor dele por Jesus, e a gente vai aplicar essas fases na nossa vida. Então fique atento com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mateus capítulo de número 26, deixa aberto aí, eu quero começar falando com você. Na vida,
A gente costuma fazer metas. Quem faz metas aqui, objetivos, todo ano? Você faz? Todo ano, virou o ano, você faz? Quem faz quando vira o ano assim? E nunca cumpre? Confessa o pecado. Esse ano eu não vou comer lanche. Mentira. Esse ano eu vou na academia. Eu vou, esse ano eu vou. Pago janeiro, fevereiro, março. Não foi nenhum dos 3 meses. Aí tranca e vai embora. Aí fica o resto do ano decepcionado. Fala, ano que vem. É ou não é? A gente tem objetivos, por exemplo, comprar um carro. Quem sonha em comprar um carro novo aqui? Receba aí, irmão, em nome de Jesus, amém. Eu preciso trocar de carro, irmão. Glória a Deus, que Deus me abençoe. Talvez você tenha um planejamento de ter uma casa. Isso é bom demais e você precisa. Talvez seu planejamento, seu sonho nessa noite, você não tem nem a costelinha ainda, mas é casar. Olha, os aleluia saem nessa hora, irmão. Você fala assim, Jesus está aqui, amém. Quem quer casar? Aleluia. Talvez esse é o seu objetivo, ter uma casa, entrar numa faculdade. Deixa eu fazer uma pergunta, quem quer entrar numa universidade o ano que vem aí? Está estudando para isso? Aí a gente pega, né? Aquela coisa, Deus me coloca lá naquela faculdade. Mas eu não vou estudar não, Senhor, é um milagre mesmo. Então, objetivos, na vida espiritual é a mesma coisa. A gente faz o objetivo de ler a Bíblia o ano todo. Você fez esse objetivo esse ano? Eu fiz. Eu estou no final de Isaías. Eu creio em nome de Jesus que até o final do ano eu vou terminar a minha Bíblia inteira. Estou com essa fé, irmão. Você crê em mim? Você acredita em mim? Bota fé em mim que eu vou ler até o final do ano a Bíblia inteira. A gente precisa colocar essas metas, talvez orar todos os dias, talvez fazer seu devocional, viver experiências com o Senhor. Quando o assunto é amar Jesus, Pedro também estabeleceu uma meta, sabia disso? Versículo de número 33, olha a sua Bíblia aí junto comigo. No versículo de número 33, Pedro vira para Jesus com toda a autoridade dele e diz assim: ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão, jamais vou te abandonar. Olha que meta boa. Jesus, o Senhor está falando aí que o bicho vai pegar, ainda que todos vão embora, eu estou aqui, eu vou até o fim. Olha a meta que Pedro estabeleceu, apaixonado, irmão. Você lê isso aí, você não fala? Pedro estava apaixonado, amando Jesus de todo o coração, faixinha na cabeça, 100% Jesus, e falando, estamos juntos, pode vir Jesus, que nós vamos para cima, nós vamos arrebentar com tudo. Mas mal sabia Pedro, que o discurso que ele estava tendo, naquele momento, o colocaria à prova, logo depois. Mas para a gente continuar, dos 12 apóstolos, o único que tinha autossuficiência para dizer uma frase dessa era Pedro, irmão. Quando você lê a Bíblia, os evangelhos, só Pedro para falar uma frase dessa. Deixa eu só dar um panorama para você do Pedrão. O Pedrão era um cara sanguíneo. Você é sanguíneo? Quem se considera sanguíneo aqui nessa noite? Pastor, o que é o cara sanguíneo? É aquele que toma a frente de tudo, aquele estressado, está todo mundo calmo. Ele está estressado com uma situação que está todo mundo calmo. Não, porque não é assim não, velho. Não, porque não é assim não, velho. Calma, respira, toma uma água. É aquela pessoa meio sem filtro, exagerada. Então para ela tudo é exagerado, tudo é assim, é uma gota, mas ela já faz um oceano. Pedro era esse cara, tomava umas posturas para falar quando não deveria. Está Jesus no monte, a transfiguração, Pedro acorda assim, ó. Ele olha assim e fala assim: ô Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. Deus no meio da nuvem fala: cala a boca, Pedro, presta atenção no que eu estou fazendo. Sanguíneo, não presta atenção, sai falando, desesperado. Impulsivo, porque o sanguíneo automaticamente ele age sem pensar. Confessa o seu pecado agora, levanta sua mão, Deus está te vendo. Você é impulsivo? Porque tem gente que é impulsivo para compra. Fala Deus. Aleluia. Essa noite, se eu for olhar seu celular, eu acho que tem Shopee, Amazon Prime. Vai só, que mais? Você vai olhando, 18 aplicativos, dos 18, 15 é de compra. Então assim, impulsivo, sai comprando tudo. Esse era Pedro. Mas Pedro também tinha uma característica, que ele era corajoso. Quando a gente vai para Mateus, não precisa abrir, 14, 28, diz assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, que está vindo sobre as águas,
eu quero experimentar esse negócio. Pedro foi o único dos apóstolos suficiente para falar uma coisa dessa. O resto eu garanto estava deitado no barco gritando socorro. Pedrão falou: se é o Senhor, eu quero esse negócio. Só que também é o único apóstolo a ser chamado de Satanás. Foi questionar Jesus, Jesus falou: arreda Satanás. Boa parte da nossa geração de hoje ia embora nesse momento. Aí, aqui é Satanás. Jesus, eu aceito idiota, eu aceito bobo, Nutella, mas Satanás não dá para andar com o Senhor. Satanás. Mas Pedro também é dono das maiores frases da Bíblia, assim, dos evangelhos. Eu acho que as frases mais maravilhosas, enquanto os discípulos estavam caminhando com Jesus, veio de Pedro, como por exemplo, João 6:68, ele diz assim: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Outra frase maravilhosa de Pedro é em Mateus 16:15, que ele vai dizer assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedrão, sem pensar duas vezes, falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esse era o Pedro, só para você entender, que voltando no discurso dele, estava dizendo: ei, pode o bicho pegar, Jesus, conta comigo que eu não arredo daqui, estamos juntos. Então voltando para a história de Pedro, a primeira fase, e lembra que eu falei que eu quero dividir a história de Pedro em duas fases, e a primeira fase do amor de Pedro por Jesus tem duas cenas. A primeira cena é a cena da performance, versículo de número 35, presta atenção na sua Bíblia aí, olha o que vai dizer no versículo de número 35, mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros foram no embalo e disseram o mesmo, só esperou Pedro falar e falou: nós também. Mas Pedrão aqui na performance: Jesus, o Senhor está me vendo aqui? Enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer com o Senhor. Imagina Jesus só olhando, né? Sabe todas as coisas. Falando: ai Pedro, como você é moleque, mal sabe que você vai aprontar para mim. Não, Jesus, eu tô aqui, Jesus. Performance, olha a performance de Pedro. Eu estou aqui, Jesus. Aí, eu dou minha vida, é a flecha aonde? Eu pulo agora. Jesus dando aquela respirada funda, fazendo aquilo que os adolescentes gostam de fazer, virando os olhos, falando: ai Pedro, se você soubesse o que eu já ouvi. Então a primeira fase de Pedro, quando eu consigo dividir ela em duas cenas, na primeira eu consigo enxergar o Pedro todo performance, todo querendo fazer, todo dizer, nesse discurso aqui você fala assim: ele morre, não, esse cara pula na frente da bala, esse cara morre fácil. Só que a gente tem uma segunda cena de Pedro, e essa segunda cena de Pedro a gente vai encontrar no versículo 69, vá um pouquinho para frente aí comigo, versículo 69, e essa segunda cena de Pedro, eu estou dando o título para ela de A Decepção. Se na primeira ele vem com a performance dizendo: eu te amo acima de tudo, Jesus, eu morro por você. Na segunda, olha o que diz o texto, versículo 69, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse Jesus, este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Eu quero que você frise o 75 agora. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes. E saindo dali, olha isso, chorou amargamente. A primeira cena, nós temos um Pedro que a gente, sem sombra de dúvidas, acreditava que ele morreria por Jesus. Na segunda cena, a gente vê um Pedro medroso, a gente vê um Pedro fraco, acovardado com a situação. E aí a gente faz a primeira análise que a gente tem que fazer. Porque a primeira fase do amor de Pedro por Jesus é marcada por uma decepção, porque o discurso e a performance que Pedro tinha era maior do que a sua convicção de morrer por Jesus naquele momento. Vamos tentar trazer isso aqui para o nosso coração? A gente ri de Pedro, a gente olha para a Escritura e fala, nossa, Pedro foi fraco, negou Jesus 3 vezes e lá atrás tinha falado que morreria por ele. Mas se eu trazer isso para a nossa história, como é que a gente se comportaria no lugar de Pedro? Sabe, eu tenho acompanhado muita coisa da nossa geração, e a gente está vivendo um tempo onde a gente tem cantado muito sobre 2 coisas: fogo e dizer que estamos apaixonados por Jesus. Então deixa eu falar algo para você, essas canções expressam sim um amor profundo pelo Senhor, porém ao mesmo tempo que vemos canções tão profundas, eu consigo enxergar uma geração tão rasa também. Sabe por quê? Boa parte das nossas igrejas, eu estou falando, meu irmão, da igreja que eu pastoreio, boa parte das nossas igrejas está cheio de jovens que no sábado se lançam aos pés do Senhor, mas que na segunda-feira estão se prostituindo diante do mundo. Não sei se você sabe, mas o tal do ficar é uma prostituição. Ah, pastor, não estou ganhando dinheiro com isso. Pior ainda, porque tem quem está ganhando, você está só se prostituindo. É difícil de ouvir isso, mas é a verdade do Evangelho. Então deixa eu falar algo para você, a maioria de nós vem para uma conferência como essa, e dá tudo que tem, mas na segunda-feira a gente está vivendo pior que o incrédulo, negando a Jesus, roda após roda, dia após dia, quando na verdade o Evangelho deveria fazer sentido na segunda-feira e não só durante o culto, porque ser crente aqui é muito fácil, irmão. Qualquer um aqui se passa por crente. Se tiver um sequestrador aqui, ele se passa por crente nesse ambiente. A pergunta é, na segunda-feira, quando você levanta, quem é você nesse dia? Porque a nossa geração está cantando sobre fogo demais, e isso é bênção, mas parece que a gente não está vendo refletir isso de fato na nossa história, isso de fato naquilo que a gente está fazendo. Jovens que esqueceram que a palavra do Senhor diz que melhor do que você sacrificar é o quê? Obedecer. Porque uma das maiores expressões de amor que você pode dar ao Senhor é obedecer aos mandamentos dEle. Só que a gente vem para uma conferência como essa, querendo viver um arrepio, querendo viver algo momentâneo, e Jesus tem algo muito mais profundo para você. Jesus não tem um arrepio para a gente, porque se o Evangelho foi só um arrepio, irmão, frio é Evangelho então. Porque se o Evangelho for só um arrepio, irmão, ouvir uma música que mexe com a gente é Evangelho. Não, Evangelho é transformação de vida, Evangelho é mudança, é eu levantar na segunda-feira pela manhã, transformado por aquilo que eu ouvi durante o sábado, o domingo, e pelo meu secreto que eu estou tendo com o Senhor. A maioria de nós não temos mais vida em secreto com o Senhor, porque a vida em secreto com o Senhor, parece que para nós não tem mais um estímulo, não dá para pegar o celular, não dá para ouvir nada, tem que ficar lá de joelhos, enquanto você não entender que o nível mais profundo com Deus não está em conferências. Presta atenção no que eu vou dizer, eu falei isso aqui outro dia lá na igreja. O seu nível mais profundo com Deus não está em conferências, não está em culto após culto. O seu nível mais profundo com Deus está dentro do teu quarto, no teu secreto com o Senhor.
é lá que Deus vai manifestar a você coisas que o texto diz que só você ouvirá. A tua recompensa está no teu secreto com o Senhor. Mas pastor, não tem que vir na igreja? Tem, porque é aqui, em comunhão com os santos, que a gente louva ao Senhor. É aqui que o pastor traz uma palavra, que às vezes toca o nosso coração, traz cura, mas é no teu secreto, com a tua intimidade com Deus, vai fazer sentido. Então essa conferência, meu irmão, daqui 1 hora, vai acabar. E a pergunta que eu tenho para você é: quem é você na segunda-feira pela manhã? Porque voltando no que eu disse, a gente tem cantado muito sobre fogo. Fogo, 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 fogo. E a gente canta lá na igreja também, isso é maravilhoso, eu amo essas canções, porque mexe muito comigo. Mas deixa eu falar algo para você, não sei se você já percebeu. Lá em 1 Reis, capítulo de número 18, Elias, antes de pedir fogo do céu, sabe o que ele faz? Ele conserta o altar. Nós estamos uma geração que estamos pedindo fogo demais, com o altar todo quebrado. Deus, é fogo em teus olhos, é fogo que queima, é fogo que vem do alto, é fogo que vem do Espírito, é fogo que vem, irmão, tudo isso é maravilhoso, mas se você estiver cantando isso aqui com o altar quebrado, não vai vir fogo nenhum. Se você não entender que o teu coração precisa amar a Deus acima de todas as coisas, não vai ter fogo para você. Você pode cantar 1 milhão de vezes, como eu já ouvi de jovens: pastor, eu canto, pastor, eu louvo, eu venho nos cultos, mas nossa, assim, nada acontece, nada muda, a minha história é a mesma. Eu pergunto: o que você faz durante a semana? Eu durmo e jogo Free Fire. Você quer o quê então? Eu vi, essa semana agora, eu acho que eu vi no Instagram lá, eu achei mó legal, galera que fica colando na rua, essas folhas aí, com versículo, e aí era uma que estava escrita assim: se você beber água só no domingo, você vai morrer de sede. Isso é um fato. A maioria de nós bebemos da fonte só no domingo, e a fonte aqui, ó, o pastor vem, prega, traz o sermão, é bênção demais, mas a gente acha que isso é suficiente para a nossa caminhada com o Senhor, e meu irmão, não é. Enquanto você não restaurar o teu altar, o fogo não vem, e você nunca vai amar o Senhor de todo o teu coração. Então eu quero voltar aqui para a história do Pedrão, que a gente estava falando. Quem sabe hoje você está aqui e se identifica com Pedro. Quem sabe hoje você está aqui sustentando um discurso, e presta atenção no que eu vou te dizer, sustentando um discurso que não faz sentido na prática, porque a gente é muito bom do crentez, irmão. Se tem uma coisa que a gente aprendeu é o crentez. Pai do Senhor, ô varão, ô glória a Deus, aleluia. Quantos estão apaixonados por Jesus? Mas a pergunta é: você está prestando atenção no que você está falando? Eu lembro, um dia eu estava lá na igreja, isso tem um bom tempo, e eu presto muita atenção nas canções, porque, meu irmão, se uma canção fala algo que eu não estou fazendo, eu estou sendo hipócrita ao cantá-la. Eu não posso cantar: Jesus, eu sou teu, se eu não sou dele. Nós estamos proclamando uma mentira. E eu me lembro uma vez que eu estava lá na igreja, e um jovem começou a cantar uma canção do Eli Soares, e a canção diz assim: não consigo imaginar a minha vida sem Deus. E aí a segunda parte diz: é impossível olhar para mim e não ver Deus. Aí eu travei, porque não fazia muito tempo que a gente estava tratando ele, não fazia muito tempo que a gente estava olhando para ele, e ele estava cheio de problemas, levando uma vida mais perdida do que o pessoal aí fora. E eu falei para ele: eu estou te dando mais uma chance. Depois eu falei: cara, não dá para cantar isso não, amigão, não dá. O processo que você está vivendo não dá, é impossível olhar para mim e não ver Deus. Então a gente tem que parar de ser a geração que a gente canta uma mentira, e a gente tem que começar a amar Jesus. Se a gente quer gritar que está apaixonado por Ele, realmente você tem que estar apaixonado por Ele. Senão a gente vira uma cultura, gente, de pessoas hipócritas, e a igreja não é lugar de gente hipócrita, porque a gente tem problema, irmão,
Problema a gente tem, mas hipocrisia não. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Dificuldade todo mundo passa, mas o reino de Deus é construído por pessoas que querem mudar, que querem fazer, que querem construir. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja sincero nesse momento. Há alguém aqui nessa noite que ama o Senhor? Você vai ficar com medo, não, irmão? Você ama o Senhor. Depois que eu falei tudo isso, você fica até, será que eu amo mesmo? Dá até um medo, um frio na mão. Amém. Até um amém. Sim, você ama Jesus, irmão. Você ama Jesus, você está aqui nessa noite, está querendo mais dele. Creia nisso, que todo o seu coração, até o final dessa conferência, vai estar voltado ao Senhor, em nome de Jesus. Para que na segunda-feira, ao levantar, você seja o terror do inferno, irmão. Se levantar, o diabo tem que ter diarreia quando você levantar na segunda-feira, irmão. Olha, eu ouvi um amém, só um quer. Vou fingir que eu não falei, tá? Vou voltar aqui. Irmão, quando você levantar na segunda-feira pela manhã, tô bom de ator, né? O diabo tem que ter diarreia, irmão. Aí, glória a Deus. E ele vai ter. Por quê? Porque quando alguém se levanta cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que contra a igreja as portas do inferno não iriam prevalecer. Oxe, nós somos igreja ou não? E não vai prevalecer. E o amor que nós temos pelo Senhor é maior do que todas as coisas, em nome de Jesus. Voltando aqui, eu falei, talvez você se identifique com a história de Pedro. E deixa eu falar algo para você. Infelizmente eu tenho que te apresentar o resultado de uma vida de performance. Que eu volto a dizer, talvez você está aqui hoje, e o seu discurso é o crentez. Ai Deus, eu te amo. Na prática não. Sou apaixonado. Na prática não. Entrego tudo. Na prática não. Sabe o que acontece? Vai comigo para João, passa um pouquinho para frente. João capítulo de número 21. E olha o resultado de uma vida de discurso e performance, onde nos leva. João 21. Olha o que o texto vai dizer. Deixa eu só te dar um pano de fundo. Isso aqui é depois que ele negou Jesus, depois que ele estava frustrado, decepcionado. E talvez você esteja assim nessa noite, que você já falhou tanto com Deus, tanto com Jesus, que há uma frustração no seu coração. Agora vamos para o texto, olha o que diz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Olha o que Pedro diz: vou pescar, disse ele. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, e olha o final: mas naquela noite não pegaram nada. Na sua Bíblia diz que eles pegaram algum peixe? Nada. Deixa eu falar algo para você. Poucos dias depois da grande decepção de Pedro, ele retorna ao lugar onde Jesus já o havia resgatado. Presta atenção nisso aqui. O problema de não amar Jesus de todo o coração é que vai chegar um momento que a sua fé vai ser testada. Vai chegar um momento que, como Pedro, você vai ser colocado diante dessa sociedade pecaminosa. Você vai ser colocado diante desse mundo. E nesse momento você vai precisar se posicionar diante do amor que você tem pelo Senhor. Você não vai conseguir se você não amá-lo de todo o coração. E você vai ficar como Pedro. Porque a decepção de não sustentar o discurso levou ele de volta para o lugar onde Jesus já o havia tirado. Deixa eu falar algo para você. Você lembra de onde Jesus te tirou? Você consegue lembrar de onde Jesus te tirou? Eu consigo, meu irmão. E para aquele lugar eu não volto mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo tem algo muito maior para a nossa geração. Você crê nisso? Diga amém.
Cristo tem algo preparado para o nosso coração. E se a gente não confiar nesta palavra, a gente vai viver dia após dia, dia após dia, dia após dia, sem cumprir com o propósito do Senhor. Ontem o pastor Felipe falou sobre isso lá na nossa conferência, ele disse assim: cada dia mais que você passa sem viver o propósito do Senhor, é um dia menos que você vive, que você deixa de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Cada dia mais que você não busca aquilo que o Senhor tem para o teu coração, para viver a plenitude do Senhor, é um dia menos que você tem para fazer a vontade dEle, de todo o teu coração. Gente, eu estou chegando à conclusão que nós estamos chegando num tempo que Deus vai dividir, mas vai dividir certinho, uma geração amando Ele de todo o coração, e uma geração morrendo cada vez mais, porque é isso que eu tenho enxergado. Parece que a gente vai visitando as igrejas, e gente, tudo que eu estou falando na minha igreja acontece demais. Tem menino que eu sento lá e eu falo assim: cara, o que falta para você? Eu não consigo entender porque você não consegue amar a Deus, eu não consigo entender porque você não consegue dar um passo a mais, crescer e tudo mais. Aí o outro eu tenho que até segurar, porque está voando assim, ó. Aí você fala: Deus, você tira um pouquinho desse aqui, põe nesse aqui. Tira um pouquinho, esse aqui está demais também, tira um pouquinho dele, põe nesse. Porque parece que a gente vive, quem está apaixonado está demais, e tem uma geração que está assim. O que eu estou fazendo aqui mesmo? E deixa eu falar algo para você, é uma escolha tua, ou fazer parte do povo que vai continuar queimando pelo Senhor, ou fazer parte do povo que vai esfriar o amor. A escolha é tua. Então, voltando para o que a gente está falando aqui, Pedro volta para o lugar onde Deus já o havia tirado. Escute isso que eu vou dizer. Ao voltar para trás, presta atenção nisso, ao voltar para trás, Pedro colhe dos mesmos frutos que ele colheu sem Jesus. Final do versículo de número 3 vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando Jesus encontra Pedro da primeira vez na beira da praia, o texto também vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando você volta para trás, todo fruto que você tem para colher é aquilo que você já colhia sem Jesus. E a pergunta de Jesus para você hoje é: vamos dar esse passo a mais para me amar de todo o coração? Para que a gente juntos toque uma geração necessitada aí fora. Gente, não sei vocês, mas eu nos últimos dias eu ando muito reflexivo. Sabe, eu às vezes me pego e falo: Deus, eu acho que a gente está no último tempo mesmo. Porque o mundo está chegando num ponto que não está cabendo, parece mais o evangelho em canto nenhum. E parece que os cristãos estão se acovardando diante de tudo que está acontecendo. E é nesse momento que a nossa fé é testada. A nossa fé não é testada aqui, meu irmão, entenda isso. A sua fé vai ser testada na faculdade, na segunda-feira. É lá a hora que você entrar dentro da sala de aula, que você vai ver, vai ter de tudo lá dentro, inclusive gente falando mal da Bíblia. É nesse momento que você se posiciona. Porque talvez você está olhando para mim e falando assim: pastor, para você é fácil falar isso, né? Você trabalha na igreja. Não, irmão, eu trabalho na igreja não. Eu trabalho numa agência de publicidade. E é um dos piores meios que existe. Quando o assunto é ideologia de gênero, homossexualidade e tudo mais que você imaginar. Eu sou o único crente. Eu sou o único crente lá dentro. E você acha que eu me preocupo com isso? Você acha que eu estou preocupado que eu sou o único crente lá dentro? Você acha que eu vou me render porque eu sou o único crente? Meu irmão, eles saem para almoçar, levantam e não me falam nem onde vai, eu fico sozinho. E eu estou preocupado com isso. Cada vez que isso acontece, eu falo: obrigado, Jesus, porque a tua palavra está se cumprindo. Aqueles que permanecerem na videira darão frutos, e esse mundo vai te rejeitar mesmo.
Só que a gente quer que o mundo venha e adula a gente e fala assim: fala desse evangelho para mim. Não, meu irmão, não tem esse tempo não. Se posicione como alguém que ama Jesus acima de todas as coisas. A gente perde a oportunidade de amar a Deus para essa sociedade. Meu irmão, eu perdi as contas de quantas vezes eu já parei lá dentro para falar de Jesus. Quantas pessoas se converteu? Mas eu vou deixar de falar? Eu não estou preocupado, porque a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo de Deus. Ele só mandou eu abrir a boca e falar. É isso. Outro dia eu estava sentado na hora do almoço lá, uma multidão de gente. E aí um menino virou para mim e falou assim: ó, quanto tempo você está na igreja? Gente, estava assim, ó, que converseiro. A hora que ele falou isso, ele fez assim, zoom. Câmera lenta, zoom. Eu falei: você quer ouvir a minha história? Ele falou: conta aí. Ah, meu irmão, senta agora que a parábola vai começar. Marmita já ficou de lado. Eu não estou preocupado com comida não. Jesus está me dando a oportunidade de amar a Ele diante da sociedade. Eu quero amá-lo de todo o coração. Se a gente não se posicionar, o mundo está se posicionando. E quando o mundo se posiciona, ou você enfrenta, ou você recua. Eu não sou dos que vão recuar, irmão. Quem está comigo? Há muito mais de Deus para a nossa história. Há muito mais de Deus para a nossa vida. Irmão, eu passei por escola, eu passei por faculdade, todos esses ambientes nunca me modificou. Sabe, desde quando eu encontrei Jesus de fato, esses ambientes pararam de fazer sentido. E eu estou falando de mim porque eu falo do que eu conheço. Eu não posso falar de ninguém, eu posso falar de mim. Porque Jesus me encontrou, eu fui mudado por Ele. E hoje eu estou aqui, não porque eu desejei um dia, mas talvez porque um dia Deus olhou para mim e viu um coração queimando por Ele. Eu desde menino, quando eu tive o batismo com o Espírito Santo, um desejo de falar desse amor para uma geração, para uma multidão. Fiz parte de movimento de rua, fiz parte de movimento dentro de faculdade, fiz parte do que você imaginar, onde falava assim, tem Bíblia aberta, vamos lá. Só que a maioria de nós é crente 007. Vai na igreja? Igreja? Que igreja? Ah, igreja. A gente tem vergonha daquilo que a gente vem aqui cantar no domingo, presta atenção nisso. A gente tem vergonha de dizer para o mundo que o que a gente canta aqui, como a gente cantou hoje, é a verdade do nosso coração. Porque se fosse de verdade, irmão, na segunda-feira, a hora que alguém falasse assim, você vai na igreja, eu vou e você vai comigo. Bora! Tem um menino lá no meu trabalho que eu tô assim, eu tô orando e falando, Deus, esse menino vai se converter na marra. Ele senta do meu lado, eu acho que ele está até querendo mudar de lugar já. Menino é gente finíssima. Nossa, eu gosto dele demais. Fuma, bebe, mais louco que o Batman, assim. Doido. Mas gente finíssima. Ele senta do meu lado lá, eu falo para ele, velho, você pode ser muito mais do que você está sendo hoje. Aí ele vira para mim e fala, pior que eu posso mesmo. Aí eu falo para ele, vamos na igreja, velho? Vamos lá. Aí você tem que ser estratégico, né, irmão? Vai ter uns movimentos lá na igreja, umas conferências. Vamos lá. Eu falo, uns negócios assim, você gosta de balada, não gosta? Não, gosto das bagunças mesmo. Não, tem bagunça, mas é benção as bagunças, assim. Tem também. Vamos lá. E eu estou tentando, irmão, meu papel eu estou fazendo. Tem dia que ele fala, eu estou pensando, aí depois ele desiste. Eu não estou preocupado do que ele pensa a meu respeito, e eu não estou preocupado do que as pessoas pensam a meu respeito. A minha única preocupação é o que Jesus pensa a meu respeito. E se a gente não tiver essa convicção, a gente nunca vai saber o que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Para a gente partir para o resumo da coisa, eu estou caminhando para o fim, segura aí, aguenta comigo, por favor. Resumindo a história, Pedrão volta para a praia, não pesca nada, Jesus aparece e fala para ele, joga a rede. Foi um déjà vu para o Pedrão. Joga a rede, aí ele vai, joga a rede, cheio de peixe. João vira para ele e fala assim, rapaz, esse aí não é Jesus,
Pedrão pula no mar, desesperado, vai ao encontro de Jesus, chega na praia, Jesus está lá, fazendo uns peixinhos, churrasquinho. Pedrão chega, deve ter ficado com aquela cara, meu Deus do céu, encontrei ele de novo, eu falei com ele, eu errei com ele, era para mim ter amado ele acima de tudo, eu não amei, eu errei, eu falhei, o que eu vou dizer? E Jesus está lá, assando peixe, comendo, bem tranquilo. Eu imagino o Pedrão aflito, quando a gente tem alguma coisa para resolver, né? Ô Jesus, vamos comer, Pedro, come primeiro, depois eu falo com você, Pedro. E aí o texto vai dizer, e aqui eu quero que você frise bem, a gente falou da primeira fase do amor de Pedro por Jesus, e na primeira fase do amor de Pedro por Jesus, foi uma fase de performance, uma fase de apenas uma aparência, e não um discurso sincero, não um discurso de quem estava amando acima de todas as coisas. Agora eu quero que você frisa a segunda fase de Pedro, amando Jesus. Presta atenção no versículo de número 15, do capítulo 21, que a gente está aí já. O texto vai dizer assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu preciso só dar um pano de fundo para você entender esse diálogo. Na nossa linguagem, amor a gente usa para tudo. Você olha para um chocolate: eu amo chocolate. Quem ama chocolate? Olha lá, eu amo chocolate. Aí você vai comer um lanche: eu amo lanche. Uma música: eu amo essa música. A gente usa a palavra eu amo para tudo. Só que no grego existe pelo menos 7 definições de amor. Só que para o texto aqui, há apenas 2 sendo ditas. Na nossa linguagem, o texto parece ser muito simples de entender. Jesus vira e fala: Pedro, tu me amas? E ele fala: tu sabes que eu te amo. Você fala: pô, está tudo certo. Não. Na língua original, a palavra de Jesus, quando ele se refere a Pedro, é ágape. É ágape. Ou agapau. Que quer dizer amor sacrificial. E quando Pedro responde, ele responde filhão. Ou seja, amor de amigo. Eu gosto do Senhor. Aqui o diálogo muda totalmente. Então Jesus está dizendo: ei Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? E Pedro vira para ele e fala: Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Jesus vira de novo e fala: ei Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Senhor, tu sabes que eu te considero muito assim. Pedro, na terceira vez ele não diz ágape. É por isso que Pedro fica chateado. Na terceira vez, Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu gosta de mim? E Pedro responde chateado e fala: é isso aí, eu gosto do Senhor. A frustração de Pedro ainda continuava naquele coração dele. Mas deixa eu falar algo para você. Talvez você está se perguntando assim: na primeira fase de Pedro, ele diz que morreria. Na segunda fase, ele diz que só gosta de Jesus. Pastor, não é possível que a segunda fase de Pedro é melhor do que a primeira. E eu te digo que sim. Sabe por quê? Porque foi somente quando Pedro abandonou o seu discurso e a sua performance e passou a ser sincero diante de Jesus, é que ele entendeu o que era verdadeiramente amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deixa eu falar algo para você. Você não vai amar o Senhor acima de todas as coisas com um discurso bonito, pegando o microfone, ou lá na recepção, ou no teatro, ou qualquer outro ministério, e dizendo: eu amo Jesus, andando com camiseta escrito: eu amo Jesus. Não vai funcionar assim. Você só vai entender o que é amar Jesus de verdade, quando no primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer, é já começar dizendo para o Senhor: Pai, realmente eu não te amo a ponto de morrer por ti. Eu gosto muito do Senhor, mas não consigo morrer pelo Senhor.
É nesse momento que Jesus gosta, porque você está sendo sincero. A sinceridade do teu coração diante do Senhor é o que vai fazer com que o Senhor vai ter prazer de te encher cada vez mais. Não é sustentando o discurso, não é dizendo eu sou muito bom, não é dizendo eu amo Jesus assim, não. Como está o teu coração? Eu quero a sinceridade do teu coração. Senhor, eu gosto do Senhor. Agora você está onde eu quero, porque eu não estou em busca de gente perfeita, eu estou em busca de gente que quer ser mudada, e eu estou aqui para mudar. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus da palavra de Deus. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurares do quê? De metade do coração? Quando me procurarem apenas no worship da igreja? Quando me procurar apenas quando for bater palma no louvor? Não, quando você parar de ser essa casca dura, fingindo que é crente, e começar a me buscar de todo o seu coração, aí você vai me achar. Então, enquanto você tiver esse discurso crentez, enquanto você tiver essa performance na tua vida, você nunca vai entender o que é buscar a Deus de todo o coração e amá-lo de todo o coração. O Pedro que se despiu da sua capa, agora encontrou o verdadeiro propósito da sua vida em Jesus. O Pedro que um dia negou Jesus pelo discurso que fez, hoje está dizendo: ei Jesus, agora eu estou entendendo para onde o Senhor está me levando. E para resumir, eu queria chamar o louvor aqui à frente. Para resumir, presta atenção em mim aqui, volta aqui para mim. Eu não vou nem abrir, não precisa nem abrir. Olha o resumo da vida de Pedro, presta atenção em mim, vou repetir. Primeira fase da vida de Pedro, discurso muito bom. Eu morro pelo Senhor, pode vir quem for, eu pulo na frente, Jesus. Negou Jesus e falhou. Tem um encontro com Jesus na segunda fase. Jesus, eu não morro pelo Senhor, eu gosto muito de Ti. É isso que eu quero, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Espera aí, quando ele falou que morria, não é, agora que ele diz que gosta, sim, é assim que funciona. Deus quer a sinceridade do teu coração. Para de performance, geração. Performance não vai te levar para o lugar que Deus quer te colocar. A tua performance, o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, fingir que está amando a Jesus e não está, não vai te levar para o propósito que Deus tem para o teu coração. Segunda fase de Pedro, sabe como é que inicia? Depois dessa conversa, Atos capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz que estavam todos reunidos num dia de Pentecoste. Desce o Espírito Santo. Quem é o primeiro a levantar e pregar? Aquele que já não era mais o frustrado, aquele que já não era mais o cara da primeira fase, com um discurso muito bom, mas com o coração longe. Não, quem levanta para pregar é Pedro, agora transformado, sincero, mudado por Jesus, dizendo: ei, eu tenho uma palavra para vocês do que está acontecendo, porque eu fui atingido por esse amor. Se coloca de pé no teu lugar aí onde você está, meu irmão. Não sei se você está entendendo aonde Deus quer te levar nessa noite. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus quer fazer na tua história nessa noite. Sabe, o que eu aprendo de tudo que a gente falou é que a manifestação do reino de Deus não será vista através daqueles que vivem de performance, meu irmão. A manifestação do reino de Deus nessa terra será vista por aqueles que entendem que precisam ser sinceros diante da presença do Senhor. Será que você pode nessa noite ser sincero diante do Senhor e falar: Pai, eu ainda não te amo a ponto de morrer por Ti, mas eu quero. Eu ainda não te amo a ponto de abandonar todas as coisas, mas eu quero. Eu ainda não te amo a ponto de deixar tudo para trás, mas eu quero. Eu quero encerrar com você, com essa história. E meu irmão, isso aqui para mim foi um impacto muito grande. Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia de uma forma muito viva. Quando eu vejo que os apóstolos fizeram milagres, quando eu leio que algo foi mudado, que o sobrenatural desceu, que o Espírito Santo falou, eu falo: Deus, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero ver o que João viu e caiu como morto, eu quero ver o que Paulo ouviu no terceiro céu e disse: o que eu ouvi lá não dá nem para contar. Meu irmão, não sei você, mas eu quero estar no olho do furacão quando Jesus chamar. Quando Ele falar: eu quero levantar uma geração
para proclamar o meu reino. Eu quero estar neste lugar. Eu não quero olhar para a minha vida e fazer uma conta falando: Deus, eu não sei se eu te amo ou não. Não, Deus, eu te amo sim, eis-me aqui, envia-me. Se a gente não for essa geração, a gente vai morrer dentro das igrejas, sem trazer uma alma aqui para dentro. Se a gente não for uma geração que entende essa palavra, buscar o Senhor de todo o coração, é de todo o seu coração. Eu estava 2 semanas atrás pregando num acampamento do pastor Ismael, da igreja do pastor Ismael, e eu sentado na mesa com ele jantando, ele me contou uma história, cara, isso mexeu demais comigo. Ele falou que ouviu um testemunho de um pastor amigo dele. Eu não sei se aconteceu com o pastor amigo dele, ou esse pastor amigo dele conhece a pessoa, eu não lembro dessa parte, mas assim, olha isso, presta atenção nisso, geração. Talvez você está aí falando: Deus, a gente não está vendo cura acontecendo na nossa geração, a gente não está vendo mover, a gente não está vendo nada. Não, meu irmão, Deus continua sendo o mesmo, e Ele está se manifestando pelo mundo. Olha o que o pastor disse. Esse pastor, ele foi visitar uma igreja no Oriente, igreja perseguida, contexto de perseguição, morte, local onde não se pode ter um culto maravilhoso como esse, que você está aqui nesse momento, tendo esse privilégio, não pode. E ele chegou lá, ele tinha uma ponte, uma conexão com um dos irmãos lá da igreja, com a liderança, e ele foi até onde essa igreja acontecia os cultos, era uma caverna, e era cultos assim, escondido mesmo assim, porque se descobrisse morria todo mundo. Esse pastor chega, e quando ele chega lá, ele conversa com um amigo dele, ele vai para esse culto. Quando ele chega nesse culto, ele fica impactado quando ele olha o número de jovens que existia dentro daquela caverna, cultuando ao Senhor no meio da escuridão, sem worship. Tá bom para você? Sem ar condicionado, sem luz e fumaça. Tudo isso aqui tem lá na minha igreja também. Jovens que simplesmente encontraram um buraco, essa é a verdade, para se sentirem livres diante da presença do Senhor. E sabe o que ele disse? Que ele foi impactado com aquilo. E ele foi até o líder, e o líder também era um jovem. E o líder começou a falar que haviam muitos jovens que eram islâmicos, de outras religiões, budista, e começou a se converter para o cristianismo, e o número estava aumentando dia após dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te falar algo. Sabe o que eles tinham disso aqui? Sabe o que eles tinham? Apenas o livro de Atos, e não era inteiro, ele foi fatiado em páginas, para que cada um conseguisse ler uma parte da palavra do Senhor. E esse pastor impactado com aquilo, falando: Deus, eu não sou nada, olha como eles estão vivendo. E a gente na América do Sul, a gente lá na América, vamos culto após culto e não estamos levando as coisas a sério. Mas o impacto não foi esse não, irmão, não foi, o ápice da coisa não foi esse. O ápice da coisa foi quando ele perguntou: mas como é que tem sido os cultos, os movimentos da igreja? Como é que tem acontecido? Esse pastor vira e fala assim: pastor, normal, igual é lá fora. Aqui tem cura, aqui cego enxerga, aqui tem os coxos que andam, e aquele ali ressuscitou essa semana. O pastor falou: não, você não entendeu a minha pergunta. Aquele rapaz ali ressuscitou? Vem cá. Você ressuscitou? Foi. Estava morto? Estava morto. Como assim? Ressuscitou? Ressuscitou. Não só ele não, aquela moça lá no fundo também, faz 3 meses que está com a gente, ressuscitou. Esse aqui era cego, hoje está enxergando. Aquele ali não andava, hoje está andando. Aquele ali, sabe o que ele fez? Ele virou o pastor e falou assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Agora eu, líder aqui, deixa eu fazer uma pergunta. A igreja lá não está acontecendo isso não? Esse pastor contou que ele desmontou. Isso só prova para a gente que a gente não precisa de luz, fumaça,
ar-condicionado, estrutura nenhuma. A gente só precisa ter um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Ei, geração, é tempo da gente parar de se comover com estrutura. É tempo da gente parar de deixar a estrutura encher os nossos olhos e começar a olhar para o autor da nossa fé, e começar a olhar para Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e deixar que o nosso coração queime por Ele. Porque se você não for como essa geração que está lá no meio de uma caverna, você nunca vai cumprir os propósitos de Deus para a tua história. E se tem uma coisa que Jesus me trouxe para falar para você nessa noite é: se você nessa noite entregar de todo o seu coração, se prepara, porque o Senhor Jesus tem algo para fazer através da tua história, aonde você está inserido. Pastor, Ele vai me levar para as nações? Não, meu irmão, Ele quer começar onde você está, é naquela sala de aula perdida mesmo, é dentro da tua casa que talvez ninguém conheça Jesus, é dentro do seu trabalho que talvez está todo mundo perdido lá. Mas deixa eu falar algo para você: se você for um ponto de luz dentro da onde você está, a presença de Jesus ali estará com você. Que a maioria de nós, desculpa a minha sinceridade, me perdoe a minha sinceridade, a maioria de nós está numa conferência como essa, preocupado que hora que vai acabar para a gente poder ir embora. A maioria de nós está olhando e falando: ah, pastor, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, enquanto Jesus está falando assim: ei, gasta tempo na minha presença, porque eu tenho algo para o teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos ministrar essa canção. E meu irmão, comece a confessar ao Senhor como Pedro fez: ei, Jesus, eu não te amo a ponto de morrer, mas eu quero sair nessa noite te amando a ponto de entregar tudo que eu sou ao Senhor. Enquanto nós cantamos, seja sincero com Jesus. A tua sinceridade nessa noite é o que vai dizer o quanto o teu coração está disposto a ser cheio dele. Oh, Jesus, desça sobre nós neste lugar, Pai. Nos traga essa convicção, Senhor. Estou te esperando.